Se você se sente pressionado, se você sente que a sua vida é pesada, se você sente que você carrega fardos pesados, fique nesse vídeo que você vai aprender uma forma diferente de exercer a sua fé. Jesus Cristo nos ensinou que o fardo é leve. Então, se você, na sua vida, no seu dia a dia, está tendo uma religião ou uma religiosidade que te traz acusação, que te traz peso, fique nesse vídeo que você vai ter uma perspectiva diferente. Meu nome é Lucas Marcilli, esse é o canal Restauração SA. E, gente, hoje eu fiquei em Alphaville o dia inteiro, tá? Teve um evento lá hoje e amanhã. E eu tive uma conversa com um grande amigo meu, que a gente foi junto nesse evento de carro. E ele me falou que ele estava voltando a ler a Bíblia a sério, ou seja, pegando firme, e que ele se sentiu constrangido, ele se sentiu muito culpado pelas coisas que ele fez. Enfim, eu senti uma autoacusação. E tem muita gente que passa por esse mesmo problema. Então começa a estudar a Bíblia de uma forma mais apurada, não simplesmente na superfície, começa a entender as coisas, começa a ver os próprios erros e começa a se julgar e se acusar. E aqui é o ponto que eu quero fazer uma parada. Preste bastante atenção nisso. Se você está lendo a palavra de Deus para sua própria acusação, para se destruir, para se condenar, você está cedendo a uma estratégia do inimigo, de que a religião é culpa, é ruim, etc. Vamos por partes. É óbvio que ninguém aqui é favorável ao pecado ou que está tudo liberado, essa corrente. O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus Cristo já pagou por todos os nossos pecados através da obra consumada da cruz. Eu já falei disso de forma exaustiva em vários vídeos, mas o ponto é o seguinte: está consumado. Tudo que você fez no passado, está fazendo ou fará, se você acredita em Jesus, está perdoado. Mas isso não te exime do juízo final, como está lá em Apocalipse. O ponto é, não é o pecado necessariamente que já foi destruído que vai te acusar, e sim a tua interpretação daquilo. Por quê? Se você entende que Jesus se sacrificou na cruz e você entende isso de verdade, você para de se acusar. Porque você perdeu, a natureza pecaminosa morreu de dentro de você. Existe o pecado no singular e os pecados, que são erros que a gente comete, que é sair do caminho durante a vida. Mas se a natureza do pecado morreu e você se tornou nova criatura, você vai errar uma vez ou outra, mas a tua essência é de não buscar o mal. E esses pecados menores que a gente acaba praticando no dia a dia, eles vão diminuindo drasticamente. As pessoas invertem a lógica numa verdadeira distorção que é a seguinte: ah, se está tudo perdoado, então eu posso pecar. Não, não é isso. Essa é uma distorção. E também quem não acredita na obra consumada da cruz fala isso, então, como tem gente pecando, não valeu a pena. Gente, esses dois polos são polos distorcidos do que está na palavra. Jesus disse o seguinte: o meu jugo é leve. O que ele quis dizer com isso? É fácil perdoar os seus inimigos para quem teve uma vida inteira dentro de uma matrix que aprendeu diferente. É fácil não guardar rancor. É fácil amar ao próximo como o próprio Jesus nos amou, dar a sua vida pelo próximo. Não é fácil, mas é leve, porque você não vive sob um espírito de acusação. Você vive como um filho amado de Deus. E como um filho amado de Deus, com um Cristo que vive dentro de você, você é forte para fazer isso. Você é forte para perdoar quem te magoa. Você é forte para conter um desejo sexual, um pensamento impuro. Você, ou para pelo menos quando tiver vindo, você já cortar aquilo na hora. Você é forte para não ceder a determinados vícios, como por exemplo, falar mal de outras pessoas quando elas não estão presentes. Você em Cristo, você é forte para fazer isso. Mas primeiro você precisa entender o seguinte: a natureza pecaminosa dentro de você, se você realmente aceitou Jesus, ela está destruída pela obra da cruz. Destruída, ela não existe mais. Você é santo, você é justo agora. E assim, nesse coração verdadeiro, você vai agir como tal. Não por medo, não por opressão, porque você quer ser um imitador de Jesus Cristo na fé. A porção de fé que Deus colocou no coração de cada um, você quer expandir ela, como se fosse uma armadura. Então, quando você é testado por coisas ruins que acontecem na sua vida, você não vai murmurar, você não vai falar mal dos outros, você não vai se vitimizar.
Você vai pensar numa academia, em que você está fortalecendo os seus músculos da fé. É isso, entendeu? Em Cristo você vai ser forte. E fazendo dessa forma, sendo que é o Cristo que vive em você que vai vencer, você não vai sentir peso, você não vai sentir. Lógico, você pode sentir na hora, aconteceu alguma coisa, sei lá. Bateu uma batida de carro, minha filha me machucou. Meu Deus, a Melissa, pelo amor de Deus, vou cuidar da situação. Mas como você reagir a isso com Cristo em você torna tudo mais leve. Entende? Não é que a vida não tenha desafios. É que Cristo na sua vida torna a sua forma de vencer esses desafios mais livres. Ele te dá potência, ele te maximiza para você enfrentar isso. Então, para aquelas pessoas que estão em conflito, pensem sempre nisso. Que ele disse: o jugo é leve, venham a mim os cansados, que eu os aliviarei. Jesus não é condenação. Jesus não é opressão. Não misturem determinadas doutrinas de pessoas com a palavra dele. Você pode ler a Bíblia, vou dar um exemplo. Tem um aplicativo que chama YouVerse. Vou falar em YouWouvERSE. YouVerse. Que lá as palavras de Jesus, você pode escolher a Almeida revisada e corrigida, que é muito boa. Você pode escolher a Bíblia que você quiser, ela tem várias, é gratuito. As palavras de Jesus estão em vermelho. Leia exatamente o que ele falou e se pegue no que ele falou. Se aprofunde na palavra dele, não do que os outros interpretaram sobre ele. Entendeu? Porque tem muita distorção. Vai beber na fonte e você vai ver que essa fonte jamais vai te acusar. Quem acusa é o inimigo. Jesus aceita, ele veio para os doentes. Ele é um médico que veio para curar os doentes, para restaurar a essência das pessoas através da obra consumada da cruz, que já aconteceu, isso já está no passado. Então, se você aceitou Jesus, você é saudável, você é próspero, você está restaurado, você é justo. Um pecado que você cometeu, um pecadinho, não é isso que vai te tirar a salvação, mas uma atitude de enganação, não dando valor para a obra consumada da cruz, não entendendo a apropriação pela fé, pode gerar todo um problema na sua vida. Entendeu? Você tem que mudar. Se você é uma nova criatura, você tem que agir como tal. E assim você vai regrar sua conduta e vai acabar não pecando, ou pecando muito menos, ou se direcionando ao caminho das virtudes, ao caminho do amor verdadeiro, que é o amor ágape, aquilo que Jesus pregou. Então, não deixe que a sua busca pelo entendimento bíblico, que foi o que a gente conversou hoje no carro, te torne um instrumento de acusação. Muito pelo contrário. Se você quer se aprofundar nas palavras de Jesus, mergulhe de cabeça, mergulhe de coração, porque ler as Escrituras Sagradas só vai te fazer bem. Entenda que aqui é um caminho de libertação, não de juízo e de julgamento. Lógico, existem coisas que você não deve fazer, óbvio, né? Você não vai cometer um homicídio contra ninguém. Mas isso é até óbvio, até uma pessoa que não é cristã sabe disso. Isso é uma coisa até do direito, de uma tese jurídica que é o direito natural. Mas o ponto é o seguinte: a lógica ela não pode ser invertida. É porque você se renovou em Cristo que você não quer fazer essas coisas. E não por causa da opressão da lei. Então, com a lógica correta, que é a lógica do amor, imitar o amor de Jesus, é que você conseguirá ter uma vida leve, uma vida maravilhosa, sabendo que Cristo está na sua vida. Erros vão acontecer, mas você sempre vai buscar o caminho da retidão, da reta justiça, de fazer o que é bom. Não transforme um erro que você cometer depois da sua conversão em um instrumento de se perder na culpa e se afastar da palavra. Não fique envergonhado, muito pelo contrário. Corra em direção a Jesus Cristo, que Ele vai te perdoar. Foque na palavra dele. Corra em direção ao Pai. O Espírito Santo está dentro de você. Às vezes você errou e magoou ele. Pede perdão, se conecta com Deus. Se conecta com Deus. Que você vai ver que o jugo dele é muito leve e que vale muito a pena ter esse relacionamento com essa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, compartilhe. Eu ainda estou arrumando o cenário aqui. Nessa casa, gente, a iluminação é um pouco diferente aqui onde eu estúdio. Não é tão homogêneo que nem a outra. Talvez eu tenha que comprar uma outra luz aqui. Eu ainda vou decidir se eu vou deixar meio dark assim, meio faded, ou se eu vou colocar uma outra luz. Mas o que importa não é a luz, não sou eu, é a palavra. É o que eu estou transmitindo, é o que eu aprendi dos meus estudos, o que eu quero passar para você. Desejo um bom domingo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.